Vou começar o vídeo apresentando algumas peças que eu imprimi nesta configuração que eu vou apresentar para vocês no decorrer deste vídeo. Então vocês viram um Nargothrond da franquia Senhor dos Anéis e agora um Sandman da DC Comics, um dos Perpétuos, o Morpheus. E ele está passado o Prime, mas eu não precisei lixar essa peça. Veremos aqui peças que não foram aplicadas ao Prime e eu demorei muito para imprimir essa peça. Mas eu vou ter uma facilidade no acabamento, pois eu não vou quebrar a cabeça, então demora imprimindo suas peças. Aqui está o Darkseid sem nada, olha só a qualidade. E agora vocês vão ver um Darkseid, olha só as linhas de impressões, o braço com marca de suporte. Esse é o Darkseid que eu imprimi somente com aquela configuração que você entra no Ultimaker Cura sem modificar nada. E aqui com a configuração que eu coloquei também o Batman que ri, certo? A cabeça dele, e logo eu vou encaixar ali no torso, que ainda está incompleto porque a pintura ainda está brusca. Estou esperando secar. Agora vamos analisar algumas coisas extremamente relevantes, algumas informações que vão contribuir para que nossas peças fiquem lisas e com uma boa qualidade. Vale ressaltar, pessoal, que não importa a configuração que você tenha, em algum momento, alguma hora, você terá algumas imperfeições na sua peça. Mas nós podemos fazer uma configuração para termos o melhor resultado possível, com menos imperfeições. A minha impressora que eu utilizo aqui é uma impressora de filamento FDM, é a Ender 3 V2, e estou utilizando por base o software Ultimaker Cura, que é o nosso fatiador. E para montar essa configuração, ela é direcionada ao filamento PLA, não é o PETG, não é o ABS ou qualquer outro tipo de filamento, é ao PLA. Bem, e esta configuração que a gente vai montar, ela funciona muito bem para mim. Já tenho ela já faz um bom tempo e ela me satisfaz bastante, tem resultados positivos e eu vou compartilhar aqui com vocês. Vale ressaltar que essa minha experiência que eu obtive e estou compartilhando com vocês, eu adquiri ela através de amigos, de canais no YouTube, em sites, em leituras de material. Então eu absorvi todo esse conhecimento e montei uma configuração que suprisse minha necessidade aqui. Eu espero que atinja você também. E em especial eu agradeço a alguns amigos, ao Henrique do Bionic 3D, que indico demais o canal dele. O Henrique, ele montou uma comunidade em que tem grupos tanto no WhatsApp como no Telegram, e que você pode ajudar algum colega caso precise. Se você tiver alguma dúvida nesse meio de impressão, a finalidade do grupo é essa. Então, nessa comunidade que o Henrique construiu, eu conheci também o Danilo, que é um cara que me ajudou demais, meu irmão, e eu agradeço muito porque ele foi muito gentil na minha caminhada inicial. Eu ainda sou um iniciante e eu quero compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Também ao Wendel Ferro, ao Rai Costa, em que esses caras, né, que eu citei nome aqui, têm bem mais experiência que eu e me ajudaram nessa minha caminhada. Vamos lá, vamos aos pontos que realmente interessam. Primeiro ponto, a posição que você vai imprimir. Vejamos de exemplo o Hellboy. Ela é uma peça extremamente detalhada e que queremos obter o máximo de qualidade possível quando for impresso. A tonalidade vermelha ela representa onde será necessário por suporte, já que a gravidade está atuando a todo momento, e estes suportes irão servir para manter certas superfícies impressas com uma certa angulação que não seria possível se não existisse esses suportes. Bem, explicado tudo isso, nós podemos rotacionar nossa peça de tal forma para que os suportes fiquem nas partes que ficariam escondidas. Vamos exemplificar? Vamos reparar o seguinte aqui. Eu disse a vocês que a tonalidade vermelha é onde teria suportes. Então, para essa peça, seria gerado suportes aqui. E a gente sabe a polêmica dos suportes, não é isso? Se não for um suporte bom, fácil de retirar, então esse aqui com certeza ficará a marca, aonde no rosto do Hellboy, que logo você perderá a qualidade da peça se ficar aqui marcas, porque o primeiro local que a pessoa olha quando vê um action figure alguma forma é o rosto daquela figura. Então vamos exemplificar da seguinte forma, olha só, os suportes ficariam no rosto do Hellboy, então eu vou rotacionar essa peça, tá? De tal forma para que os suportes fiquem predominantemente nas partes que ficariam escondidas. Então, ó, eu vou girar ele, não é isso? Ó. Girei ele e vamos reparar o seguinte: diminuiu consideravelmente aquela tonalidade vermelha que eu disse para vocês que é onde seria gerado suporte. Então aqui a minha impressora consegue imprimir numa angulação
que não vai precisar ser gerado suportes e não vai danificar, não vai interferir na qualidade da peça em relação ao rosto, porque se não tem suportes, a impressora vai conseguir imprimir de forma perfeita ali, tá ok? E os suportes foram direcionados para onde? Para essa parte de baixo aqui. Vamos lembrar que isso aqui é uma cabeça e logo abaixo dessa cabeça tem um torso. Então, se os suportes vão ficar aqui ó, de forma predominantemente nessa parte que é o encaixe da cabeça com o torso, se de alguma maneira eu colocar os suportes aqui e eu for retirar e ficar marcas aqui embaixo, serão marcas que ficarão escondidas quando eu conectar essa cabeça com o torso. Então eu vou estar mantendo a qualidade da minha peça. E se eu ficar com algum dano quando eu retirar os suportes, vai ficar numa parte que não vai ser visível ao público. Segundo ponto, não menos importante, é preciso um filamento de qualidade. Ajude sua máquina. Se você trabalha com filamento de qualidade, você terá chances maiores de ter uma impressão bem feita, resultado melhor. Terceiro ponto, verifique coisas básicas como o nivelamento da sua mesa, se os braços do eixo Z e do eixo X não estão folgados, se não há problema na extrusora e nem no tubo PTFE. Vamos lembrar aqui também uma coisa, parâmetros como temperatura, velocidade e suporte faremos uma explanação mais posteriormente. Então vamos montar agora a nossa configuração. Vamos agora para os parâmetros de qualidade. Tenho aqui a altura de camada e tenho a altura da primeira camada. Aqui está 0.2, irei colocar 0.1 na altura de camada. A altura da primeira camada está 0.2, irei colocar 0.1. É importante dizer que algumas pessoas colocam aqui na altura da primeira camada um valor superior à altura de camada. E isto pode ser feito contanto que o valor aqui da altura da primeira camada seja múltiplo de 0.1. Então a gente pode colocar aqui um 0.12, tá? Um 0.16, números que sejam múltiplos de 0.1. Vamos agora para a largura de extrusão do suporte. Tenho aqui largura de extrusão do suporte, irei colocar 0.26, estava 0.4, coloquei 0.26. E tenho aqui largura de extrusão da interface do suporte. Independentemente do valor que eu coloco aqui, os três valores serão alterados ao mesmo tempo. Então eu irei colocar aqui também 0.26. Nos parâmetros de parede, superior e inferior, preenchimento, eu não vou mexer. Na verdade, o preenchimento fica ao seu conceito. O quão preenchido você quer sua peça. Tá? Aqui eu sempre preencho minhas peças com 30% e o padrão de preenchimento cúbico. Temperatura de impressão. Aqui está marcando 200 graus Celsius, mas você pode identificar qual a melhor temperatura para suas impressões. Existem diversos filamentos de diversas marcas e não necessariamente a temperatura utilizada em um filamento será a temperatura utilizada em outro filamento. Eu indico você fazer sempre que você trocar de filamento a torre de temperatura para verificar qual a melhor temperatura para aquele dito filamento. A torre de temperatura, para quem não sabe, é onde você pode identificar em qual temperatura é a mais indicada para que você possa imprimir suas peças. Vou exemplificar. Eu tenho aqui a torre de temperatura, que vai de 190 graus até 240, e ela é construída dessa forma aqui, com essas dimensões. No YouTube, você encontra alguns canais explicando bem direitinho isso aqui. Só que você coloca lá, torre de temperatura. Mas já dando um spoiler, ela vai imprimir o seu filamento em diversas temperaturas. E você vai averiguar em qual temperatura o seu filamento teve a melhor resposta. Temperatura da mesa de impressão, 0. E temperatura da mesa de impressão da camada inicial. Eu deixo aqui 60 graus. Paulinho, me explica do porquê desses valores. Bem, pessoal, vou utilizar de referência o ABS. O ABS, se você começa numa temperatura X, ao final da sua impressão, aquela mesa da sua impressora tem que estar naquela temperatura X, porque senão a peça descola. Já no PLA não é assim. No PLA eu só preciso manter aquela temperatura na primeira camada. Quando lança a primeira camada cola e eu não preciso estar mais com a temperatura que eu tinha antes. Então eu posso colocar 0 e ela vai imprimir normalmente. Já no ABS não, eu teria que manter essa temperatura. Então eu faço uma economia de energia no PLA. Velocidade de impressão.
Tenho aqui 60 milímetros por segundo, então a pressa é inimiga da perfeição. Aqui eu costumo usar 38. Velocidade da parede e velocidade de preenchimento tem que estar no mesmo valor. Eu utilizo o mesmo valor. Então, se a velocidade da parede está em 19, então a velocidade do preenchimento também tem que estar o que a 19. Partindo para os suportes. Gerar suporte. Estrutura de suporte normal. Colocação dos suportes em todo lugar. Padrão do suporte, zigue-zague. Contagem de linha de parede de suporte, aqui eu coloco 0. Densidade do suporte. Meu irmão, esse valor aqui é extremamente ruim de tirar o suporte. Então aqui eu tenho 3 valores para indicar a vocês. O valor de 10, o valor de 12 e o valor de 14. Paulinho, quando é que você utiliza 10? Para peças que precisem do suporte baixo. 12, Paulinho, peças que têm um tamanho mediano. E 14, para as peças que são bem altas. Action figures que você vai precisar de uma certa altura considerável para que ele se mantenha em pé. Então 14 para peças mais altas, 12 para peças medianas e 10 para peças baixas. Então eu vou utilizar aqui 12, que eu utilizo nas minhas peças que são bem medianas. Distância em Z do suporte, aqui está 0.12. Vale ressaltar o seguinte: independentemente do valor que você venha a adquirir da altura da sua camada, seja 0.1, 0.12, 0.16, 0.2, você vai multiplicar esse valor por 1,5. Então, se eu estou imprimindo numa camada de altura 0.1, eu multiplico por 1,5, que vai ser 0,15. Então, aqui em distância em Z, eu vou colocar 0,15. Paulinho, e se fosse 0,12? Aí você multiplica por 1,5, que vai dar 0,18. Então, aqui você colocaria 0,18. Se eu tivesse na altura de camada 0.16, Paulinho, aí você multiplica 0,16 vezes 1,5, 0,24. Já para o 0.2, seria, quando a gente multiplica por 1,5, vai dar 0,3. Então você substitui nessa distância Z do suporte. Para aderência em mesa, aqui está Sketch, mas eu sempre utilizo o Raft. Por quê? Porque eu sou bem prevenido na questão da aderência da minha mesa. Eu não confio 100% na aderência da minha mesa. Então, peças que você vai imprimir que tem a área ali um pouco pequena, então é bem mais fácil de descolar. Então eu coloco o Raft, porque ela faz uma área ali bem maior ao redor de sua peça, permitindo que você tenha mais confiabilidade na hora de você sair de casa e deixar lá imprimindo, para que quando você não chega a peça não esteja descolada e sua impressão vá por água abaixo. Então essa é a configuração. E agora é só fatiar e colocar para imprimir. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que eu tenha te ajudado.